Imagine um homem que, em apenas 15 segundos na TV, ganhou milhões de votos e se tornou uma lenda brasileira. O ano era 1989 e o Brasil se preparava para a primeira eleição presidencial direta em quase 30 anos. Entre tantos candidatos, lá estava ele, Enéas Carneiro. Ele só tinha 15 segundos e um sonho: ser presidente do Brasil. Com uma personalidade peculiar, falando rápido e exibindo uma longa barba, ele conseguiu deixar seu nome gravado na história da política brasileira. Meu nome é Enéas, 5656. Hoje, mergulharemos no iceberg de Enéas Carneiro. Meu nome é Enéas, 5656. Essa frase ecoou nos anos 90. Mas o que você realmente sabe sobre ele? Na ponta do iceberg temos a famosa frase, mas abaixo da superfície, segredos, genialidade, coisas e controvérsias que poderiam ter mudado o destino do Brasil. Prepare-se para uma jornada de 6 camadas, do superficial ao controverso. Se você ama histórias verdadeiras que inspiram e desafiam, fica até o final. Você não vai acreditar no que vem por aí. E se ele tivesse sido eleito, o Brasil seria diferente hoje? Se isso já te intrigou, curta agora para mais icebergs como esse. Camada 1. A ponta do iceberg. Fatos conhecidos. Enéas Ferreira Carneiro, nascido em 1938 no Acre, foi um político que disputou a presidência 3 vezes, sendo a primeira vez em 1989, depois em 1994 e por último em 1998. Em 1994, ficou em terceiro lugar com mais de 4 milhões de votos, atrás apenas de Lula e FHC. Seu partido, o PRONA, era pequeno, mas ele explodiu com propagandas curtas. De ridicularizado pela mídia como excêntrico, ele se tornou o deputado federal mais votado da história em 2002, com 1,57 milhões de votos em São Paulo. Isso mostra a frustração popular com a elite política, uma dor que muitos brasileiros sentem até hoje. A infância de Enéas Ferreira Carneiro não foi nada fácil. Nascido em 5 de novembro de 1938 em Rio Branco, no Acre, ele começou a trabalhar muito cedo. Ficou órfão do pai aos 10 anos, passando a morar apenas com a mãe, que era dona de casa. Vindo de uma família pobre e com poucas oportunidades, ele resolveu se dedicar aos estudos desde cedo. E uma lembrança negativa? Fome no início da vida, logo que meu pai morreu, eu fiquei órfão, tomando café com farinha era muito difícil. O pequeno Enéas sempre foi destaque em todas as turmas em que estudou. Perto dos 20 anos, já tinha sido aprovado em primeiro lugar na Escola de Saúde do Exército. Decidiu então se mudar para o Rio de Janeiro, levando sua mãe junto. 2 anos depois, se formou como terceiro sargento auxiliar de anestesia e começou a trabalhar no Hospital Central do Exército, onde atuou por 8 anos. Em 1960, ingressou na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, a atual Unirio. Como médico, Enéas se especializou em cardiologia e obteve o título de mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uns anos depois, ele decidiu ainda cursar matemática e física na UERJ. Em sua carreira profissional, também deu aulas de cardiologia e em cursinhos preparatórios para o vestibular, além de escrever o livro O Eletrocardiograma, referência na área médica. Sócrates não escreveu nada, eu li Platão, li Aristóteles, li Descartes, li Leibniz, li Kant. Por que um homem com anúncios tão curtos conquistou tantos corações? Seria apenas o slogan ou algo mais profundo? Mas isso é só a ponta. Abaixo, uma mente brilhante que o mundo subestimou. Camada 2. Águas rasas. A formação do polímata. Enéas não era só um político, ele era um gênio. Foi graduado em medicina pela Unirio, cardiologista, mas também físico, matemático e professor. Ele serviu no exército e escreveu livros sobre energia nuclear e até equações complexas. Vindo de uma família humilde do Acre, ele superou obstáculos para se tornar um polímata, uma inspiração para quem sonha grande no Brasil desigual. Ele defendia uma educação livre e de qualidade, tocando a dor de milhões que lutam por oportunidades. Quantos líderes brasileiros você conhece que eram especialistas em várias áreas?
Enéas era único, e se tivéssemos mais como ele? Se esta camada te inspirou, compartilhe com um amigo que ama história. Camada 3. Meia profundidade. O nacionalismo do Prona. Fundador do Prona em 1989, Enéas pregava a reedificação da ordem nacional, soberania, anticorrupção e industrialização. Ele queria o Brasil forte, com energia nuclear para a independência, e acabou sendo criticado como radical. Enéas Carneiro foi uma figura marcante na política brasileira, conhecido por seu discurso nacionalista e conservador à frente do Partido de Reedificação da Ordem Nacional, Prona, fundado por ele em 1989. O nacionalismo do Prona, sob a liderança de Enéas, era centrado em ideias de soberania nacional, fortalecimento do Estado e crítica ao que ele via como influências externas prejudiciais ao Brasil. A ideologia do Prona era nacionalismo, conservadorismo e crítica às reformas neoliberais, ocupando espaço na direita política brasileira até sua fusão com o Partido Liberal, PL, em 2006. O símbolo do Prona era conhecido pelo famoso bordão "Meu nome é Enéas" e pela trilha sonora da Quinta Sinfonia de Beethoven nos programas eleitorais. Pilares do nacionalismo do Prona. Soberania nacional. Enéas defendia um Brasil forte e independente, com controle total sobre seus recursos naturais, como o nióbio e a Amazônia. Ele criticava a globalização e a venda de empresas estatais a preços baixos, como a privatização da Vale, que associava a interesses estrangeiros, como o investidor George Soros. Propunha a construção de uma bomba atômica para garantir a soberania e impor respeito ao Brasil em tratados internacionais. Defendia políticas protecionistas, como a nacionalização de recursos minerais e a criação de empregos por meio de crescimento econômico com taxa mínima de 7% ao ano. Educação e identidade nacional. Para Enéas, a educação era a base para o progresso, com ênfase no ensino da língua portuguesa e na formação de cidadãos conscientes de sua identidade nacional. Mas suas ideias ainda ecoam nos dias de hoje, na luta contra o globalismo, soberania e na defesa da família. Isso alinhado às dores do público, o medo da perda da identidade nacional. E se o Brasil tivesse investido em tecnologia nuclear como Enéas queria, será que seríamos uma potência? Comente e deixe o like se você concorda com o nacionalismo dele. Camada 4. Águas profundas do improviso, controvérsias e a bomba atômica. Aqui o buraco é mais embaixo. Os Enéas defenderam que o Brasil tivesse uma bomba atômica para defesa, o que chamou a atenção global. Seu sonho era formar um Brasil autossuficiente. Não existe nenhuma saída possível para uma situação dessas, a não ser a ruptura definitiva com o sistema financeiro internacional. Chega de pagar juros. Eu sou o único candidato a presidente que tem coragem para dizer isso. Foi nessa época que surgiu uma das suas mais conhecidas e polêmicas propostas. Muito apegado ao conceito de segurança nacional, Enéas passou a defender o que, segundo ele, ninguém mais tinha coragem de dizer. O Brasil deveria ter sua própria bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Essa fala gerou muita polêmica na época. Enéas tentou remediar a situação, explicando que a bomba seria apenas para defesa e persuasão, uma questão de diplomacia e segurança nacional mesmo. Mas não tinha jeito, o estrago já estava feito. Enéas terminou a eleição em 4º lugar e a sua votação caiu para 1,4 milhão de votos, mais de 3 milhões a menos do que na eleição anterior. Essa proposta continuaria a perseguir Enéas ao longo de sua vida política, e ele seria para sempre o candidato da bomba atômica. Eu passei tudo que penso, tudo que estudei durante a minha vida, física, ciências exatas, matemática, filosofia, nada disso tinha valor. Todo o projeto de educação falava em bomba, bomba, bomba. Eu fiquei sinônimo de bomba. Onde eu passava, gritava bomba. Eu ia dizer o quê? Não tinha como. Enéas defendia que o Brasil tivesse bomba atômica para defesa, não para utilizá-la,
mas como forma de garantir respeito e soberania, assim permitindo que o país conversasse de igual para igual com as outras potências militares do mundo. Isso acabou chamando a atenção global, e a mídia o rotulou como maluco, acabou também sendo acusado de extremismo. Mas ele lutava contra privatizações que estavam enfraquecendo o país, uma dor atual com a economia instável, inflação, desigualdade social e por aí vai. Foi loucura ou visão? O que você acha? Se isso te chocou, inscreva-se para mais icebergs controversos. Camada 5. O abismo. Vida pessoal e legado oculto. Enéas era casado, pai, levava uma vida privada muito discreta. Morreu em 2007 de leucemia, após anos de luta. Enéas Carneiro inspirou Jair Bolsonaro e a direita moderna brasileira, mas foi esquecido pela elite. Isso captura bem uma dinâmica histórica e política no Brasil. Com seu nacionalismo fervoroso, autoritarismo declaradamente patriótico e críticas ao governo, pavimentou caminhos para o ressurgimento de uma direita radical em 2010. No entanto, sua memória seletiva, celebrada por bolsonaristas como um herói da pátria, mas ignorada ou minimizada por setores mais liberais ou elitistas da direita, que o veem como excêntrico ou ultrapassado. O legado de Enéas vive em quem? No Bolsonaro? Em você? Comente sua teoria favorita. Impacto e legado. Eleições. Enéas se destacou nas eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998, alcançando 4,6 milhões de votos, 7% em 94, ficando em terceiro lugar, à frente de políticos como Leonel Brizola. Em 2002, Enéas foi eleito deputado federal por São Paulo, com mais de 1,5 milhões de votos, um recorde na época. Influência. Suas ideias nacionalistas inspiraram figuras como Jair Bolsonaro, que o considerava um herói da pátria, e adotou bandeiras como a valorização do nióbio. Críticas. Apesar de sua popularidade, Enéas era visto por alguns como autoritário, e seu partido foi associado à extrema-direita, embora ele rejeitasse rótulos. Camada 6. O fundo do oceano idílico. Influências eternas. Enéas Ferreira Carneiro, o polímata brasileiro conhecido por sua carreira como médico, físico, matemático e político, tinha influências ideológicas que evoluíram ao longo da vida. No início, em sua juventude, ele foi impactado pelos textos de Friedrich Engels e pelo socialismo científico, admirando o modelo soviético emergente durante a Guerra Fria. No entanto, abandonou essas ideias, argumentando que o controle estatal dos meios de produção eliminava a competição e levava à estagnação social. Mais tarde, Enéas se definiu como um nacionalista conservador, rejeitando a dicotomia esquerda-direita como duas faces da mesma moeda. Ele enfatizava a soberania nacional contra a globalização, defendendo um Estado forte e intervencionista, com críticas ao neoliberalismo, ao minimalismo estatal e a figuras como George Soros. Enéas como precursor da direita conservadora. Suas ideias sobre educação e soberania poderiam resolver dores atuais como desigualdade, educação, saúde e soberania nacional. Mas e aí, você já se perguntou? O que aconteceria se revivêssemos suas ideias hoje? Chegamos ao fundo do iceberg de Enéas Carneiro, um homem que para muitos era apenas o maluco da bomba atômica, mas para outros, um gênio incompreendido, um patriota que via o Brasil como poucos. Suas ideias sobre soberania, educação e um Estado forte desafiaram o sistema, e talvez por isso ele foi tão ridicularizado pela mídia. Mas e se Enéas tivesse certo? E se suas críticas à globalização, às privatizações e à nova ordem mundial fossem um alerta que ignoramos por tempo demais? Ele faleceu em 2007, mas sua voz ainda ecoa. Meu nome é Enéas. Hoje, mais do que nunca, suas palavras ressoam com quem sente que o Brasil ainda não encontrou seu caminho. Será que Enéas viu algo que ainda não conseguimos entender?
Será que suas ideias poderiam mudar o destino do país? Ou será que ele era apenas um eco de um passado que nunca voltou? Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha do legado de Enéas Carneiro?